som. Som, som. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje, domingo de manhã, o motivo de muita alegria, uma vez mais, nós estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos estarmos aprendendo mais da sua palavra, né? Coisa boa é nós estarmos reunidos na casa do Senhor para louvar, glorificar e exaltar o nome dele. E hoje eu fico feliz que estamos aí num número maior de alunos, né? E aos poucos aí a nossa escola dominical vai retomando com a presença dos irmãos, né? Isso é muito gratificante para nós termos aí os irmãos reunidos, né? E hoje um tema muito importante, um tema muito atual, principalmente para nós evangélicos pentecostais, um tema aí que divide muitas opiniões, um tema que muitos hoje em dia estão banalizando, outros já não acreditam mais, mas por fim, nós vamos aí estar aprendendo como utilizar, buscar da maneira correta esses dons, né, na verdade, tão bonito que Deus deixou, né, para nós e que nós cremos que não cessou e que é de extrema importância. E como nós vamos aqui aprender na lição, esses dons aqui eles não deixam de ser menos importante do que o dom de cura, o dom de maravilha, o dom da ciência. Pelo contrário, né, ele foi listado lá em 1 Coríntios e, apesar de estar listado lá como os últimos, não deixa de ser menos importante. Vamos pular aqui. Antes da gente pular para a introdução, vamos ler aqui somente o 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, que vai dizer assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntai? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, esse versículo aqui, quando Paulo escreve essa epístola aos Coríntios, Paulo ele escreve de uma maneira para poder doutrinar a igreja. Era uma igreja muito rica em questão dos dons, desses dons espirituais, só que estava um pouco bagunçado, né? Fato é que ele diz, né, que quando vos ajuntava, tinha que fazer com ordem, com decência. E ele diz, né, que uns têm interpretação de língua, outros têm ali dons de revelação. Então a gente vê que Deus ele distribui da maneira que ele quer e com o único propósito da edificação da vida da igreja. Aí o nosso tema diz dons de elocução. O nosso irmão Jonathan aí já nos introduziu o que é a elocução, aquela forma ou pensamento falado ou escrito ou pensado. E nessa categoria dos dons de elocução vai entrar a profecia, que vai ser o nosso primeiro tópico, a gente vai analisar bastante. Aí o segundo vai ser a variedades do dom de línguas. E o último, o dom de interpretação de línguas, né? E quando a gente vê esse dom de profecia, já nos vem à cabeça o que seria o profeta, ou qual é a função do profeta.
queria eu aí perguntar para os irmãos, né, mas acho que não vai ter essa possibilidade, né, porque a gente está aí ao vivo em live, a participação tem que ser um pouco reduzida, mas os irmãos já podem aí ir pensando o que seria, né, o profeta, ou qual é a função do profeta. Se a gente for pegar, né, os profetas do Antigo Testamento, bem verdade que é diferente dos dias de hoje, né, que o profeta antigamente tinha até escolas, né, dos profetas e grandes profetas, Eliseu, Elias, Daniel e por aí vai. Mas, para a gente pegar uma das principais características, a gente vai ver que a principal característica era dele profetizar aquilo que Deus falava para ele. Então, o profeta, nada mais, nada menos, ele era a boca de Deus aqui na terra. Como os irmãos aí bem sabem, a gente vai mais aí, né, dar uma lembrada. É uma aula muito didática, informativa, mas de grande valia para as nossas vidas. Então o profeta, ele tinha essa função, né, de ser boca de Deus aqui na terra e de fazer e de falar aquilo que Deus o designou para fazer ou para falar. Eu comentei na aula passada, ou retrasada, não vou me lembrar, daquele episódio quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia e Deus profetizou, falou que ia levar e que ia ficar 70 anos cativo. Aí na aula passada e nessa aula também a gente vai falar sobre isso, porque a lição aqui vai passar por esse assunto, que sempre há três, como eu posso usar a palavra, três espíritos, né, que rege o profeta. Ou vai ser Deus, ou vai ser da própria carne, e pasmem os irmãos, pode ser também o diabo. E nesse episódio a qual eu estava falando, da passagem da Babilônia, Deus ele tinha falado que os irmãos iriam ficar cativos 70 anos. Aí começou um tal de levanta profeta daqui e dá profetada de lá, que Deus não estava falando, e começou a se levantar e falando que não ia ficar 70 anos, ia ficar determinado tempo. Outros se levantavam e falavam, não, que Deus está olhando por nós, Deus está nos contemplando e nós não vamos ficar muito tempo aqui. Aí Deus levanta o verdadeiro profeta e novamente para profetizar que realmente iria ficar 70 anos. Então, desde os tempos bíblicos, a gente vê, e hoje não é diferente, que esses três sentimentos, a qual eu expliquei aqui, ainda fica regendo a vida de muitos, né? E eu não vou dizer que a pessoa que é levada ou pela carne ou pelo inimigo para profetizar, a gente não pode considerar essa pessoa como um profeta, né? E nos dias de hoje a gente vê, presencia, escuta muitas profecias, muitos que vêm dizendo que é em nome de Deus, e pelo fato dele dizer assim diz o Senhor, essa palavra tem um peso muito enorme, tem um peso muito grande, porque nós, como cristãos, vamos crer que é o Senhor que está dizendo. Só que também na lição de hoje a gente vai aprender que toda profecia ela deve ser julgada, toda profecia ela deve ser analisada. Aí você pode estar pensando assim, mas como assim, irmão? Então você está querendo dizer que eu devo duvidar daquilo que Deus está falando? Não. A palavra do Senhor nos diz, e nós vamos ver aí também na Bíblia, que toda profecia ela é digna de julgamento. A gente não deve julgar o profeta, mas sim a profecia.
Se bem que dependendo daquilo que você fala e não acontecer, obviamente, nós seres humanos falhos, errôneos como somos, automaticamente, se vir um falso profeta profetizar aquilo não acontecer, ele vai ser julgado, ele vai ser apedrejado. Apedrejado é uma figura de linguagem, tá, irmãos? Que vai que, né? Antigamente era se apedrejado, né? Mas obviamente que essa pessoa ou esse que se diz profeta, ele vai ser julgado, ele vai ser apontado, porque homem de Deus que é homem de Deus, se ele falou que é Deus que falou, Deus ele vai cumprir, porque nós bem sabemos que o nosso Deus ele não é um Deus de confusão, né? E também Deus é fiel para cumprir aquilo que ele diz, né? Ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu ouvi dizer aí que teve um profeta que falou que Deus errou. Como pode Deus, com toda a sua onisciência, toda a sua onipotência, sabe de tudo antes que aconteça, diz a palavra do Senhor, que nenhuma folha da árvore cai sem que ele saiba? Então, eu acredito que Deus, ele nunca vai errar nenhuma profecia, nenhum algo que ele te disse. Se for de Deus, vai se cumprir. Aí, aqui também eu quero abrir um parênteses, para a gente também tomar cuidado com aquilo que a gente, muitas das vezes, quer profetizar. Às vezes a gente quer tomar a frente de Deus. A gente pensa assim, não, Deus não tá trabalhando, Deus não está fazendo mover, eu estou vendo uma situação que dá para mim ajudar, aí a pessoa ela vai querer tomar a frente de Deus para profetizar na vida da pessoa sem Deus falar para ela ir profetizar. Isso daí é uma profecia? Creio eu que não. Aí a gente complica a situação. Por quê? E se Deus está tratando com a pessoa? E se Deus está esperando uma posição da pessoa e Deus está tratando com ela, Deus está ali no trabalhar com ela, aí vem eu, profetizo, atropelei aquilo que Deus estava planejando, e como é da carne, não era de Deus, obviamente aquilo não vai se cumprir. Aí eu melhorei ou atrapalhei? É algo da gente se pensar, e não é à toa que na lição e no começo eu disse que há esses 3 sentimentos aí, ou esses 3 espíritos que regem aí a vida do profeta, as nossas vidas, né? Por mais que muitas das vezes a gente quer ajudar, mas tem hora que a gente tem que ajudar orando, porque a gente não sabe o trabalhar de Deus. Agora, se Deus mandou falar, aí já é o contrário. Se Deus mandou falar, a gente tem que falar, porque se a gente não fala, Deus vai cobrar a gente. Porque se Deus quer usar, se Deus está falando para dizer, é porque aí ele está no negócio e ele vai se responsabilizar por aquilo que ele disse. Amém? É uma aula, né, muito aí difícil, mas Deus vai nos dando graça e a gente vai caminhando aí. A introdução diz assim: o estudo da lição desta semana concentra-se nos 3 dons classificados como os de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O propósito desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a igreja. Então nós vemos aqui que, olha só os objetivos desses dons: edificar, exortar e consolar. Então, a gente já tem aqui a classificação, o objetivo desses dons. Porque quando
Deus nos dá certos dons, ou um dom, tem gente que tem um, tem gente que tem dois, tem gente que tem mais, e vale aqui fazer novamente uma distinção que nós somos orientados a seguir esse raciocínio, que dom aqui, esses dons espirituais, é diferente de talento, a qual tem naquela passagem lá em Mateus, que o credor deu 1 talento para um, 3 talentos para o outro e 5 para outro, e eles tinham que exercer esse talento, um enterrou, o outro seguiu adiante, porque talento, todos nós nascemos com talentos, mas dons espirituais a gente vai adquirindo conforme o Espírito vai repartindo, como a gente leu na passagem. Então a gente vê que é diferente dons de talento. Edificar, exortar e consolar. O de profecia, ele vai se encaixar nessa questão de edificar a igreja em um todo. Já o de falar em línguas, vou adiantar um pouquinho aqui, é para edificar a si mesmo, no individual, a si próprio. E o de interpretação de línguas também é para edificar, consolar e até mesmo exortar a igreja num todo. Então, esse é o objetivo do dom de profecia, para estar edificando a vida da igreja. Às vezes a igreja está precisando, às vezes a igreja se encontra-se enferma. Então vem esse dom através do Espírito Santo de Deus, que usa a vida dos irmãos, e Deus vai edificando, vai renovando, vai consolando, e se for necessário, Deus ele também vai exortar. Né? É que nem diz a Bíblia, né? que Deus ele ama, ele corrige aqueles que ele ama. Então, também por aí afora tem essa ideia de que há um Deus que é só amor, é só amor, é só amor, e vem do jeito que você é e continua do jeito que você é, porque o nosso Deus é amor, mas eles esquecem que Deus também ele é justiça, Deus também ele exorta, assim mesmo como um pai ou uma mãe educa, cria um filho, assim também é Deus, e Deus pode usar essa ferramenta do dom de profecia para poder exortar a igreja. Muitas das vezes, algo que está encoberto, Deus ele vai usar, né, para poder descobrir, e por aí vai. Vamos aqui já entrar no nosso primeiro tópico, e vamos tentar passar rapidamente, para ver se dá tempo da gente analisar bem os 3 tópicos e os seus subtópicos, que é muito importante aqui a gente está lendo. Dom de profecia. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida, para que quem fale e também para quem ouve, objetivando edificar, olha aí, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Aqui ele colocou no singular, mas eu abordei no plural, porque ele também disse lá no começo da introdução. Mas aqui vamos tratar do jeito que ele deixou aqui no singular, quando é para uma pessoa. Então ele já dá uma característica muito importante, que tem que ser em uma língua
eu esqueci a palavra aqui que ele usou, se os irmãos lembrar me ajuda, que a pessoa compreenda. Eu conheço um irmão que uma vez ele falou para mim que ele falou: nunca ninguém profetizou nada para mim, nunca ninguém profetiza para mim, e quando vieram me profetizar, a moça me profetizou tudo em língua estranha e eu não entendi nada. Aí, creio eu que isso daí foi uma profecia ou uma profetada? Porque nós estamos aprendendo aqui nessa manhã que tem que ser de um modo que a pessoa que fala seja em uma língua que nós entendemos, e quem escute, ela precisa escutar de uma maneira que ela entenda. Então, creio eu que essa pessoa que profetizou para esse irmão, ela estava emocionada, tentou ali consolar o irmão, mas não deu muito certo, porque o irmão ficou mais frustrado ainda. Então a gente vê que ele dá aqui alguns aspectos para a gente estar aí identificando quando é uma profecia de Deus mesmo, né? Aí vamos continuar aqui. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, nas igrejas aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Olha, eu vou ler só o comecinho. Profetizar não é desejar uma bênção. E tem igreja que, se o cachorro pisar na porta, o irmão já entrega a profecia, já entrega a bênção. E os irmãos sabem bem disso. Eu exagerei, o cachorro não, mas se for qualquer irmão, tem igreja que, se ele pisar, o profeta do altar mesmo já fala: eis que te digo que tua vitória está chegando. Seu sofrimento acabou e sua bênção chegou. Eu já até decorei. Aí a pessoa já vai se sentir como? Meu Deus, essa igreja é abençoada. O homem tem dom de profecia. Aí daqui a pouco o outro já chega e ele profetiza também. Diz alguns irmãos que profecia hoje em dia já está vindo de liquidação, embaciata. Tá um modo que, como diz aqui na lição, generalizou. Aí aqueles irmãos que não acreditam, fica, tá vendo? É por isso que eu creio que cessou mesmo. Porque antigamente não era essas bagunças, não tinha isso. Isso daí só envergonha, né, o evangelho. Eu costumo, às vezes, né, falar muito pelo lado da banalização, né? Às vezes eu sou levado a falar muito desse lado da banalização, mas a gente não pode, né, esquecer de falar, né, do lado bom, né, do lado bom da profecia. Porque quantos, né, de nós que estamos aqui, se eu for pedir para os irmãos falar, os irmãos vão falar e testemunhar, né, grandes bênçãos, grandes provações que passou, né? E eu lembro de uma que me marcou muito. Eu tinha muita vergonha para falar, para pregar, e eu orando a Deus, né, em casa, falando: Senhor, tira esse meu medo, tira essa minha timidez. Aí, pois bem, isso era de tarde eu orando. Aí quando chegou no culto, aí o irmão profetizou para mim, né, no final do culto, e falou: o Senhor manda te dizer para você executar sem medo e sem timidez. Aí aquilo me marcou. Falei: não, essa profecia aí não porque foi bênção para mim, mas falei: não, essa daí eu vou tomar posse. Então, né, a gente não pode também cair para um extremo, né? A gente tem que ter equilíbrio. Tem banalização? Tem. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de acreditar, que a gente vai deixar de buscar, né? E é por isso que existe a palavra do Senhor, para
para a gente estar aprendendo da maneira que deve usar, para que deve usar, né? E como nós devemos usar e como nós devemos buscar, né? Então a gente vê que é algo muito importante, uma lição assim, por mais que ela seja muito didática, informativa, mas é bênção para as nossas vidas. Aí vamos correr aqui para o nosso segundo subtópico ainda. Você vê que é bem extenso, né, esse nosso primeiro tópico sobre profecia. O segundo subtópico diz aqui: a relevância do dom de profecia. Relevância, né? O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Aí está lá relatado em 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Coríntio deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e as profecias e a origem, de onde elas procedem. Olha aí que importante, a gente tratou disso no comecinho da aula. Está lá registrado, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. É importante a gente dar as referências bíblicas. Pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo, que a gente também já tratou. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são devoradores, são lobos devoradores. Está lá em Mateus 7,15. E isso aqui, irmãos, é uma grande verdade, né? A gente vê também pessoas usando esse dom aqui de profecia, né, de maneira errada, de maneira para obter lucro, ou para encher a igreja, ou para ter fama, também para ter fama, né? E também tem essa categoria aqui que Jesus falou, né, que aqueles que se diz ovelhas, mas são lobos devoradores. E o Senhor Jesus nos ensina a vigiar com esses, né, para que nós tenhamos cuidado e também sempre estar, como eu li aqui, examinando da onde provém a fonte, se é de Deus, do homem ou do diabo. Aí avançando aqui, o propósitos da profecia. Aí vamos ver qual que é o propósito, né? Se bem que a gente já meio que está já conseguindo identificar bem. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, que são esses 3 que a gente está analisando. A respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia e sua função, há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. Então, aqui é um importante alerta, não só para os líderes, né, mas para nós também, que somos liderados, o cuidado de não estar só querendo viver e sendo regido só por profecia, né? Ele
destaca aqui esse cuidado que há líderes que ele só fica sendo movido por profecia e deixa, colocou aqui entre aspas, esses profetas guiar a igreja. Aí ele continua dizendo aqui, a igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Aí ele destaca aqui, outros líderes também erroneamente não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa, ele colocou aqui entre aspas. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos os tais falsários. Está lá em Jeremias 23, 9, 22, esses tais falsários. Então a gente vê aqui que é algo muito delicado, né? As pessoas, e ele destaca aqui também, não só as pessoas, mas os líderes de igreja procurando profetas, esses... Não que eu creio nisso, né, irmão? Mas as pessoas dizem que tem os profetas do caos, né? Que só profetiza caos. E tem os profetas que são esses aqui que o comentarista deixou destacado, que só profetiza a bênção. Será que ele está profetizando aquilo que Deus está falando? Porque as pessoas estão indo atrás dele porque ele só está profetizando bênção. Aí o líder ou a pessoa, o servo de Deus está em dúvida, em vez de ele orar, né, para saber aquilo que Deus quer para ele, ele vai atrás do profeta que profetiza a bênção, que profetiza aquilo que ele quer ouvir. E o profeta não é isso. Muitas vezes o profeta vai ter que dar uma profecia dura, né? Vai ter que exortar, como diz, é para edificar? Sim. É para consolar? Sim, mas também é para exortar. Então é errado a gente ficar... Hoje em dia, eu acredito, né, que nem tantas pessoas ficam indo atrás dos profetas específicos, né? Vai na igreja, em igrejas específicas, né? Igrejas que profetizam muita bênção, né? Mas se bem que também por aí existe, eu não fico acompanhando muito, esses profetas que só profetizam a bênção, né? Daqui a pouco tá que nem tarô, né? Cartomante, porque... Quer falar, pastor Sandro? Pode falar. Meu Deus. Acontece. Alguém quer aproveitar a oportunidade para falar algo? Já pego o gancho aí. Amém? Então a gente vê que acontece muitas coisas que não é Deus que está mandando falar. Aí essa fonte que regeu a profecia desse irmão
é bom mesmo deixar em oculto, né, que foi a carne, né? Foi a carne, porque realmente se o jovem já era casado, o irmão estava querendo preparar um outro casamento para ele, então a gente vê que ele foi ali falar uma profecia da carne, né? E isso é errado, irmãos, porque causa confusão no meio do povo de Deus e não é certo. Então aí, como eu estava aqui dizendo, né, os líderes vão atrás, né, dessas profecias que eles querem ouvir aquilo que massageia o ego, né, aquilo que é bom. Isso é tendência nossa, né, do ser humano. A gente muitas das vezes não quer ouvir nem a verdade. Aí a gente passa pela aquela passagem quando o rei Davi ele peca, acontece toda aquela confusão e Deus manda o profeta Natã ir até Davi e os dois eram amigos. E se o profeta profetizasse aquilo que ele queria? Será que ele por ser amigo, ter um sentimento com Davi, será que ele ia ter dado a sentença que ele deu? Só que ele estava ali sendo movido pelo Espírito de Deus, né? Ele era verdadeiramente um profeta, por mais que foi palavras duras, mas ele teve que obedecer à voz do Senhor, né? Então a gente vê o teor que tem uma profecia, né? O grau de importância que tem. Então aqui a gente já vai ter que encerrar esse tópico de profecia. Tinha mais umas coisas para falar, mas não vai dar tempo. E os dois últimos aqui a gente vai passar bem rapidamente, porque esse é um assunto, irmãos, que rende. A aula tinha que ser dividida em umas 3 partes só para falar de profecia, que o assunto rende. Aí vamos pular para o segundo subtópico, que é variedades de línguas. O que é o dom de variedades de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins, aí aqui é importante, de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Aí, outro teólogo aqui, né? Segundo Sterling Horton, alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Então, a gente analisa aqui e já vê o que é esse dom, e os irmãos conhecem bem, né? E hoje a gente vê que tem muito pastor, irmãos, teólogos formados e estudiosos que são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas, têm dons aí de profecia, porque durante muito tempo tinha aquele preconceito, não vou dizer em relação à nossa igreja, né, que eu não sou tão antigo aqui, mas com os crentes pentecostais, né, que tinha esse preconceito que crente pentecostal não gostava muito de estudar a Bíblia,
só queria saber de falar em línguas, de rodopiar. Então tinha esse preconceito, né? E hoje a gente tem aqui muitos teólogos, muitos pastores, muitos irmãos que estudam e estudam mesmo a Bíblia, são formados e que defendem esses dons, né, que nós pentecostais cremos, né? Então a gente vê e tem base bíblica para crer e buscar todos esses dons, até mesmo, né, de profecia, de línguas, interpretação de línguas, porque muitos não acreditam, né? Os que não são pentecostais não acreditam. E a gente vê, como o comentarista disse aqui, que essa conclusão de quem lista esses dons por último, porque não são importantes, é equivocada e errada, né? Porque nós bem sabemos que, principalmente esse dom de falar em línguas específico, ele é aquele que ele edifica a vida do crente, ele renova, né? O batismo com o Espírito Santo em um todo é nada mais do que um revestimento para a vida do crente, né? Então a gente vê que não tem como a gente fechar os olhos para esse dom e querer ir no embalo, né, dos sensacionalistas que não crê e não querem saber, né? Aí vem aqui ele dizendo qual é a finalidade do dom de variedades de língua. O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente, que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Então a gente vê a importância e nós precisamos diariamente estar sendo renovado, né? Diariamente ter o nosso devocional com Deus, ou seja, orando, ou seja, falando em línguas. Então é um dom que também nós precisamos ter e não devemos rejeitar como muitos aí fazem, né? Atualidade do dom, o terceiro subtópico. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Então ele está querendo dizer aqui, é meio que o que eu já disse sobre os sensacionalistas, esses irmãos que acreditam que os dons espirituais, principalmente o de línguas, o de interpretar línguas e o de profecia, eles acreditam que cessou, só foi no período apostólico, quando Jesus, ele ali no dia de Pentecostes, derramou o Espírito Santo e os apóstolos ali foram batizados, começaram a falar em línguas, a profetizar. Eles vão usar esse argumento que só foi naquele período, e eles vão dizer que foi necessário para a evangelização e para anunciar o evangelho. Mas a gente bem sabe que esses dons não cessou. Esses dons continuam, né? Deus continua batizando com o Espírito Santo, dando dom de línguas, dando dom de interpretação de línguas e dom de profecia, né? Que nós precisamos de todos esses, e principalmente o dom de profecia. Muitos desses irmãos não acreditam nem no dom de profecia, né? E com o dom de profecia, ele é muito importante porque ele edifica a igreja em um todo. Então é muito importante, né, a gente entender para estar defendendo, e vai ficar mais fácil a gente crer, né? E vamos continuar aqui.
no dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas pelo Espírito, lá em Atos 14, do 5, Atos 14, 5. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto o foi nos dias da igreja primitiva, que é as primeiras igrejas no tempo dos apóstolos. Aí, para a gente finalizar aqui, interpretação de línguas. Antes da gente passar para interpretação de línguas, eu tinha anotado aqui, mas eu perdi. Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala, né, que quando a igreja de Coríntios está naquela bagunça de muitos irmãos estarem falando em línguas, eu esqueci qual que é o versículo, e ele pede para os irmãos parar de falar em línguas. Aí muitos vão usar esse versículo para dizer que não pode falar em línguas, mas ali é porque estava muito banalizado. Os irmãos, um exemplo, ia louvar um hino da harpa, em vez de louvar um hino da harpa, começava a falar em línguas. O irmão ia tirar a oferta, já começava a falar em línguas. Então estava muito banalizado. E era necessário ter uma ordem no culto, porque também não dá para ficar a pessoa que está ali responsável pela liturgia do culto, ficar falando em línguas o culto todo, porque aí Paulo também vai citar, quando o não crente ou o gentil vai chegar, ele não vai entender o que está acontecendo. Então, a gente sempre tem que analisar o contexto do versículo para a gente estar entendendo aquilo que a Bíblia está querendo dizer. Né? É por isso que tem aquele ditado que diz, né, o texto sem contexto ele vai gerar um pretexto. Né? E o pretexto a gente pode usar para defender aquilo que a gente quer, ou até mesmo uma coisa que não é certa, ou uma coisa que, como eles dizem que cessou, e a gente sabe que não cessou, e eles têm esse pretexto em cima desse texto, mas a gente sabe e analisa o contexto, em momento algum ele está proibindo o falar em línguas. O que ele diz é que tem que haver uma ordem. E já pensou, irmãos, um culto que um levanta e profetiza, aí daqui a pouco o outro profetiza, aí um interpreta, o outro fala em línguas. Aí você vai sair do culto e vai falar, o que Deus falou? Eu não sei o que Deus falou, mas eu sei que foi bênção. Então, não foi algo edificador. Né? E ele fala, quando muito, né, que 3 profetizem. Né? Porque não dá para levantar a igreja toda para profetizar. Se todo mundo profetizar, quem que vai ficar sentado para ouvir a profecia? Aquilo que Deus está falando. Então, é questão da gente estar analisando o contexto. Aí, para a gente finalizar, vamos pular rapidamente, só ler aqui mesmo, que já vai dar 10 horas, a questão da interpretação de línguas. Aí aqui já ficou quase tudo bem esclarecido, creio eu. Vamos ver aqui, definição do dom. De novo, esse Thomas aqui, né, que é um teólogo aí, ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Acredito que é o próprio vocabulário. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou por quando muito 3, e por sua vez. Aí aqui ele põe as coisas em ordem, né? E haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus.
Aí aqui cai naquele contexto que eu disse, que essa igreja de Coríntios estava muito bagunçada em relação aos dons. E acredito que nos dias de hoje, em alguns lugares, não seja diferente. Né? Então há uma necessidade de manter a ordem no culto. E ele diz aqui que é bom ter alguém que interprete, que aí cai nesse dom de interpretação de línguas. A diferença entre dom de interpretação e o dom de profecia, embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão, quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então a gente vê, para finalizar, que a interpretação de línguas precisa de duas pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, uma para estar falando e outra para estar interpretando. Já a profecia, ela depende de uma pessoa só e serve para edificar e exortar a vida da igreja, como a gente bem aí já analisou. Irmãos, já deu o horário, eu agradeço a oportunidade. Espero que os irmãos tenham conseguido aí compreender e entender um pouquinho aí da lição. Foi muita informação, mas é algo aí para a gente estar pondo em prática, pensando, buscando e meditando. Amém?